Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2015. Esse é o verbete de número 3.423. Ele tem 4 páginas, 50 logias e 6 máximos. O tema de hoje é Relógio do Autodesassédio, de Autopesquisologia. A verbetógrafa é a Kátia Aracaki, que é psicóloga, mestre em gerontologia, voluntária da Conscienciologia desde 95, ela é EPICOM desde 2011 e autora dos livros Viagens Internacionais, O Nomadismo da Conscienciologia e Antibagulismo Energético. Na definologia, o relógio do autodesassédio é o mapeamento da autopensionização ao longo do dia, feito pela consciência homem ou mulher, com o registro dos momentos da autodesassedialidade plena e das ocorrências perturbadoras para a melhor compreensão dos mecanismos autodesassediológicos, visando ampliá-los cada vez mais. Na pensenologia, o holopensene pessoal desassediado, a identificação da matriz pensênica, a comparação entre pensenidades, o antibagulismo pensênico, a sustentabilidade ortopensenogênica. Na fatologia, a sistematização da autodesassedialidade, a autodesassediometria, o fortalecimento intraconsciencial. Na parafatologia, a identificação da sinalética energo-parapsíquica, o convívio com os amparadores extrafísicos, os extrapolacionismos parapsíquicos, as inspirações extrafísicas, a recuperação de cons magnos. Na remissiologia, nós temos aqui autochecagem indispensável, autodesassedialidade, autossuperação prioritária, auto-ortopensenização e bloqueio zero. O relógio do autodesassédio permite a consciência acompanhar segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, turno a turno, a auto-ortopensenogenia até a fixação na autodesperticidade. Você emprega o relógio do autodesassédio? Quais reciclagens derivaram de tal procedimento? Na mega-análise nós temos aqui estudo, registro, inspiração, grafologia, reciclagem, autocrítica, autoavaliação, organização, mapeamento, pensenologia, autorrealismo, parapercepção, micro-universo, antibagulismo, autorreciclagem, autopesquisologia, autodespertologia, autodesassediologia, autodesassediograma, autoconscienciometria. Para a gente começar o nosso debate, a gente vai pedir então que a professora Kátia nos fale um pouquinho do porquê da escolha do tema. Esse relógio do autodesassédio é uma ideia do professor Valdo. Eu não sei se vocês se lembram, numa época que era moda, uns adesivos assim de colocar na geladeira. Hoje eu estou assim, feliz, ansioso, né, na expectativa. E ele na época falava muito, não, aqui a gente tem que fazer o relógio do autodesassédio, né, para a pessoa ela ir vendo o quanto que ela já consegue se autodesassediar para chegar na desperticidade. Então, na época, ele brincava muito com esse relógio. E ele falava muito para uma determinada pessoa que pesquisava a questão de parapsiquismo, mas a pessoa ela nunca escreveu nada sobre o assunto. Aí eu fui e resolvi fazer o verbete assim, para explicitar essa ideia, né, que na verdade é uma técnica, né, que ele passou.
Antes da gente começar, então, aqui os nossos debates, a gente quer chamar atenção para 2 eventos, que é o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Isso vai acontecer de 10 a 12 de julho, aqui no CAEC. São várias atividades e tem um campo holomnemônico intermissivo, com o professor Alexander Steiner. Então, quem tiver interesse, as inscrições são aqui mesmo no CAEC. E nós vamos ter agora também em julho o campo avançado de auto-mega euforização. É um campo aí similar ao que o professor Valdo fazia nas tertúlias, e agora se vai fazer um curso sobre isso. Os epicons serão Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini. E a renda desse evento vai ser em prol da construção de um laboratório de dinâmicas aqui no CAEC. Então, quem participar vai ajudar nisso. Professora Kátia, na Fatologia, página 17, final da 2ª linha. Quais dicas para o estudo das variáveis externas e intervenientes em meio a tantos fatos diferentes do nosso cotidiano? Olha, o que acontece é que a situação tende a se repetir. Então, aquele fator que desencadeia o autoassédio na consciência, quando ele vai se repetindo e a pessoa vai anotando, ela começa a identificar. Então, por isso que é importante anotar e anotar em cima do lance, porque senão depois a pessoa faz associação de ideias errônea, né? Ela acha que foi um determinado fator que desencadeou e pode ter sido outro. Então, eu acho que é anotar. Anotando, a pessoa ela vai começar a ter um denominador em comum. E aí ela vai chegar a quais são essas variáveis que interferem. Não adianta só anotar aquilo que ela tem certeza, né, Kátia? Tem que ir anotando tudo. Sim. Aí ela vai fazendo esse mapeamento, né, de tantas interveniências que existem. Parafatologia, página 17, penúltima linha. Poderia correlacionar a recuperação de cons magnos com o tema do verbete? Isso daqui ajuda porque eu acho que principalmente quem é intermissivista e que já viu algumas dessas ideias e até alguns itens relacionados às próprias reciclagens que precisa fazer aqui nessa vida intrafísica, quando a pessoa começa a recuperar essas ideias maiores, mais de evolução, de assistência, fica mais fácil para ela descobrir esses oásis intraconscienciais. Porque um dos benefícios dessa técnica é a pessoa descobrir o que faz ela ficar autodesassediada. Porque a tendência é a pessoa só fincar no negativo. O que faz eu ficar assediada? Mas o que te tira desse autoassédio, né? Então, inicialmente pode ser uma técnica, uma válvula de escape, uma forma artificial, mas aquilo ali pode dar indícios de como a pessoa pode usar mecanismos internos para superar esse autoassédio, que é essa condição da pessoa que faz mal a si mesma, né? Paradoxologia, página 18. Poderia explicar o paradoxo das realizações pessoais autoassediadoras? Isso aqui é bem comum na gente ver as pessoas com determinadas ambições, motivações bastante intrafísicas, e quando elas alcançam aquilo, elas ficam piores. Então, se a gente pensar aqueles 3 fatores mais assediadores da vida, né, a fama, o dinheiro, o sexo, o poder, então muitas vezes a pessoa passa décadas lutando para alcançar aquilo, e quando alcança, em vez dela melhorar, ficar mais equilibrada, ela se desequilibra. Isso aí tem inúmeros casos, né, de atores, de artistas, cantores, jogadores de futebol que de uma hora para outra alcançam essa fama, essa celebridade. E a gente vê até o próprio Michael Jackson, né? Se você vê quando ele era criança, depois ele foi crescendo, aí parece que todos aqueles traços dele, patológicos, aquilo foi ressaltando cada vez mais, né? É o meio, né? Dependendo do que ela escolhe,
pior do que... Então, vamos lá. Poderia aprofundar a frase enfática na página 20? Então, isso daqui é justamente para a pessoa começar a valorizar os momentos que ela tem de equilíbrio pleno. Então, você sabe mapear quando você fica assediado, mas você sabe mapear quando é que você tem uma vivência plena de autodesassedialidade? Isso pode ser até numa função, né? Você com um determinado tipo de amparo, não importa, mas aquilo ali já é um parâmetro, é um referencial para você poder buscar isso cada vez mais. Então, a gente nota, assim, né? Por exemplo, quem mora aqui em Foz do Iguaçu, convive com o professor Valdo, você observando como ele funciona, o comportamento dele, o padrão energético, você tem esse referencial. Agora, é importante também a pessoa ter um referencial dela, né? O quanto ela consegue alcançar e sustentar dessa ortopensenidade. Agora, você coloca aqui na frase enfática, me parece que uma palavra-chave, não sei se eu estou correta, é a auto-ortopensenogenia. E essa gene, fala um pouco disso no seu tema. Isso é interessante, assim, Mabel, porque muitas vezes um fator que desencadeia o autoassédio é um fator externo, né? E aí a pessoa, ela saber contrapor isso, ela fabricando pensenes mais homeostáticos. Isso é muito importante, porque muitas vezes, vamos supor, a pessoa está lá no trânsito de São Paulo, na hora do rush, né? Está com pressa, no dia de chuva. Aí quebrou um carro, teve um acidente, está tudo engarrafado. Tendência, todo mundo ficando irritado, né? E a pessoa, muitas vezes, se não domina a energia, não presta atenção, ela vai ficar junto. Então, às vezes, numa situação dessa, ela buscar dentro dela a capacidade que ela tem de produzir ortopensenes, né? Então, no meio do caos, ela conseguir essa auto-ortopensenogenia. Mas isso tem que ser pesquisado numa hora tranquila, porque muitas vezes, na hora do sufoco, se a pessoa já não treinou, se ela não identifica como é que ela faz isso, aí ela não vai conseguir fazer mesmo, né? Agora, nos seus estudos, você acha que entender a genia, vamos dizer, o gene do autoassédio ajuda? Ou é mais importante você encontrar o autodesassédio do que a raiz do autoassédio? Aí eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, porque eu acho que nem sempre, e acho que em grande parte dos casos, a maioria do autoassédio não está nessa vida. Então, se a pessoa ela não tiver tempo de se dedicar, de pesquisar, de poder, né, ter retrocognição, ela não vai conseguir chegar, né? E aí, se ela ficar atrelada, eu só me curo quando eu descobrir a causa do problema, pode demorar demais, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela tem que ir vendo por esse lado, o que eu já consigo, e tentando conseguir cada vez mais. Você sabe que você falando me fez pensar aquela pessoa que sabe a causa, porque alguém uma vez falou. Não, e aí ela justifica o problema atual porque ela já sabe a causa. Não, mas naquela vida foi assim, quer dizer que também não adianta, né? Às vezes tiver autocorrupção. Porque às vezes você saber a gene é a justificativa para você se manter naquele padrão, né? Se tiver autocorrupção. É autocorrupção, né? Quer dizer que não resolve. Coloquiologia, página 17, terceira linha. A administração da fábrica de autopensenes. Como fazer uma administração satisfatória desta fábrica? Acho que, em primeiro lugar, a pessoa ela tem que admitir e assim, assumir a responsabilidade pela autopensenização. Então, quem controla os seus pensenes é você, né? Então, acho que esse aí é o primeiro passo. Ponto, né? Então, a pessoa ela tem que assumir esse controle do que ela penseniza e, a partir daí, ela vai encontrar técnicas. É o que é chamado, né, mudar o locus externo para o locus interno. E, para isso, tem que acabar com muita desculpa, justificativa, porque quando a pessoa, em geral, ela não faz essa administração,
a tendência dela é sempre colocar a culpa em algum fator externo, né? Ah, se eu não tivesse nascido nesse país, ah, se tivesse nascido em outra família, ah, minha genética, né? E por aí vai, minha condição de vida. Agora, Kátia, e aquela pessoa, você está falando, eu vou lembrando dos casos, né? E aquela pessoa que diz assim, eu já sei que a responsabilidade é minha, mas eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir. Aí tem que ver qual é o outro problema que ela tem relacionado a isso, né? Então, às vezes ela tem um problema de falta de confiança, de insegurança, é uma coisa nova, diferente. Então tem que ver, a pessoa está dando conta de aplicar as técnicas sozinha? Se ela não tiver, acho que ela tem que buscar a ajuda de um especialista. Porque assim, a problemática pode variar ao infinito, né? Então tem que ver o caso daquela pessoa. Porque se ela começar pensando, não vou dar conta, aí que não vai dar mesmo. É a síndrome da pré-derrota. Exatamente. Não adianta nem a pessoa que ela tem um otimismo muito além da capacidade dela, um otimismo fora da realidade, mas também essa síndrome da pré-derrota não vai levar a lugar nenhum, né? Ela já sai perdida, né? Já começou perdendo. Na página 20, no parágrafo sinalização, foi? Poderia expandir este parágrafo? Então, né? Aqui é justamente quando a pessoa começa a anotar, ela muitas vezes vai se surpreender e ver que em algumas situações em que que às vezes são situações até que, para as pessoas em geral, já tem até estatística, são situações difíceis, assediadoras, a pessoa naquela situação ela conseguiu se manter equilibrada. Então, acho que isso daí vai abrindo assim, essa condição da pessoa ver em que assuntos, em que contextos ela consegue permanecer equilibrada, mesmo no meio de um conflito, né? Então, acho que isso daí é muito sério. Senão a pessoa, muitas vezes, ela tende a valorizar o que ela não consegue, mas ela tem que começar a valorizar o que ela consegue. Você podia dar um exemplo dessas ilhas? Que você disse que é um oásis pensênico, é isso? Se é que eu estou entendendo? Que cada um tem, é isso? Então, vamos supor que a pessoa ela passe por uma situação de assalto, de sequestro. E ela consegue ali, naquela situação, ficar tranquila, ficar homeostática, não pensar mal do que está acontecendo, das pessoas ali envolvidas. Agora, isso como é que a pessoa sabe? Ela vai saber só na hora, né? Porque não tem como programar, eu vou ser assaltada e eu vou ficar calma. Não tem como. Não, pelo contrário, a gente nunca sabe a reação da pessoa nunca sabe a nessa reação, hora, né? exatamente. Então, eu acho que esse histórico é que a pessoa tem que levantar na vida dela. Quais foram situações, em geral, situações que desestabilizam as pessoas e que ela conseguiu ficar equilibrada. E qual foi o recurso? Né? Lógico que ela pode ter tido amparo, mas não importa. Né? Você sabe que isso me faz lembrar um caso, quando aconteceu lá o 11 de setembro, eu estava em Nova York, né? E foi um dia muito, muito difícil para quem estava lá. E eu lembro que eu fui trabalhar com energia porque eu estava alterada. Mas eu não conseguia trabalhar energia no quarto, né? Aí os amparadores falaram assim, pensa no momento da sua vida que você foi muito feliz. E aí eu comecei a evocar os ambientes, as pessoas, de uma fase de vida que eu estava muito bem. Pronto. Tudo mudou, eu saí daquele padrão pensênico, que eu estava totalmente envolvida com a tragédia, e eu consegui trabalhar energia e fazer tenebras. Exatamente isso. Não é isso que você está falando? Então, muitas vezes, se a pessoa não é boa para dominar a energia, numa hora dessa, não consegue, porque não é só ela, é todas as vezes um grupo, uma coletividade. O holopensênico que ela está envolvida. E você está afetado emocionalmente. Lógico, está fragilizado. Que aquilo lá é caça passando em cima da casa, é gente morrendo na rua. Então é um negócio difícil, mas realmente funciona. Agora, essas situações assim bem extremas, elas são bem interessantes. Tem uma pianista que ela sobreviveu ao campo de concentração e hoje, quando fizeram a entrevista com ela, eu acho que ela já tinha 109 anos, uma coisa assim. Ela
Nossa, ela ainda está ela viva. É uma amorexista É, mesmo. amorexista. E ela fala, né? Ela foi para aquele campo de concentração que iam os artistas, as pessoas que tinham um talento nessa área. E perguntaram para ela, mas vem cá, como foi que a senhora conseguiu, né, sobreviver? E ela fala justamente isso, olha, enquanto eu estava lá, eu realizei mais de 100 concertos, né, de piano, e fazia os concertos para os oficiais, né, e os familiares, não era para os prisioneiros, não, né? Era para os nazistas. Era para os nazistas que os concertos eram feitos. E ela fala que a música foi que ajudou, porque ela falou, olha, por pior que a situação fosse em torno, eu começava a pensar nas músicas que eu gostava, tudo mais, e isso me levava para para uma outra esfera de pensamento. Exatamente, te tira daquela realidade, te joga numa realidade à parte. Exatamente. E aí você consegue pensar melhor. Então, isso que são essas ilhas ortopensenogênicas, né? Isso me faz lembrar também aquele filme, né, O Piano. Sim. E quem, na verdade, salvou o rapaz foi ele ser pianista, né? Não sei se vocês assistiram esse filme, que é um judeu, que também está no... Não, esse você eu não assistiu? vi. E ele, no final, ele é pego... Ai, não posso contar, senão vai ser spoiler. Olha, vocês assistam, para quem não assistiu. A verbetógrafa, página 20, otimizadores. Por favor, comente com exemplos o item trabalho antilucano. O trabalho antilucano, né, isso já foi até escrito pelo professor Valdo, é quando a pessoa ela tem possibilidades, né, na agenda dela e ela levanta de madrugada para fazer algum tipo de trabalho mental somático, preferencialmente. Então, o que acontece é que quando a pessoa ela faz essa compartimentação dos horários de sono, isso, para ela conseguir manter a lucidez, é melhor. Pensa o seguinte, você é uma pessoa que está assediada, está numa fase assediada. Se você dormir menos tempo, você vai ter mais controle da sua pensenidade, ou se você dormir mais tempo? Então, muitas vezes, se a pessoa já está assediada na vigília, quando ela dorme, ela vai continuar assediada. Então, às vezes, se a pessoa fizer essa picotagem do sono, aí ela vai ter possibilidades dela conseguir manter uma lucidez com foco mais no ortopensene. Agora, aí tem várias outras derivações, né? Que está tudo mais tranquilo, a pessoa tem mais contato com amparo de função, ela consegue pensar mais claramente, porque não tem toda uma agitação no ambiente em torno. Tem até a técnica da madrugada, nos 700 experimentos. Então, tem uma série de otimizadores, né, desse período antilucano. Mas a pessoa tem que ver se a agenda dela comporta isso. Se ela tiver que levantar cedo para trabalhar e não puder dormir cedo, ela não pode fazer isso não. Senão aí é que ela vai ficar mais assediada, que vai ficar cansada, né? O ideal é já estar com uma vida mais organizada. Às vezes uma pessoa que já se aposentou, não precisa trabalhar, né? Essa é a meta, acho que de muitos de nós, o dia que conseguir chegar lá nesse nível de auto-organização. Patologia, página 17, segunda linha. As autoanálises intraconscienciais. Poderia comentar? Essas autoanálises, elas estão relacionadas ao item anterior, que é essa autoavaliação pautada no registro. Então, muitas vezes, a pessoa ela tenta se analisar, ela tenta compreender como é que ela funciona, mas tudo assim na base do pensamento, que não tem dados, fatos, né, dados concretos, objetivos. Então, acaba tendo muita imaginação. E, a partir dessa sistematização, né, das anotações, fica mais fácil para a pessoa fazer essas análises. Tem aquele artigo da Júlia, não é? Juliana dos Remédios, da Juliana né? dos Remédios, não é isso? Para quem tiver que interesse. Sim. Acho que saiu na revista Consciência. E se chama Pensenograma, não é sim. isso? E ela faz exatamente essa análise pensênica, né? Essas autoanálises intraconscienciais. Quem tiver interesse, procura lá na revista Consciência, Pensenograma. Tem online, né? Tem online, tem. Patologia, página 17, última linha. Poderia expandir o fortalecimento intraconsciencial?
É porque muitas vezes a pessoa fica assediada porque ela não sabe, ela não conhece ainda os recursos que ela dispõe, né, para usar, para lançar a mão nessas situações em que ela ainda sucumbe. Então, a partir do momento que ela entende os mecanismos de funcionamento, ela sabe onde que estão os mata-burros, mas sabe que técnicas ela pode usar para combater esses estados, acaba havendo um fortalecimento. Efeitologia, página 18, primeira linha. O efeito da autopesquisa nas autorreciclagens. Como reconhecer o limite de estarmos na reci necessária de um determinado assunto e não deixar que isso cause um autoassédio, dificultando o desenvolvimento e mudança de patamar evolutivo? Eu acho que a pessoa tem que pensar que essa recim, ela nunca vai terminar. Então, se ela quiser tudo do dia para a noite, né, não vai conseguir. Isso daí é aos poucos, e em cada vida a pessoa muda muito pouco, né? Muda 0,00001%, sei lá, ou pouco mais. Então, não tem uma mutação da personalidade, da consciência, do temperamento. Eu acho que aqui o importante é a pessoa pegar aquilo que é bem grosseiro, que vai bem contra assim, um patamar que ela já poderia alcançar, e começar a trabalhar nisso. Mas se a pessoa, tudo que ela achar nela de trafar, ela for querer consertar numa única vida, acho que vai ser muito difícil. Vai ficar assediada, porque aí a pessoa tem que ir vendo assim, porque esse conserto tem uma relação direta com o que eu coloquei ali na última página, com essa produtividade consciencial, porque isso tem relação com o desfazimento das interprisões, a interassistencialidade. Então, não é uma condição assim, eu quero me mudar e eu vou mudar. Não, você está numa rede, né, interconsciencial. Então, você vai ter que, muitas vezes, refazer todas ações passadas que foram muito anticosmoéticas, e é lógico que a pessoa fica afetada com isso. Agora, o que não pode, né, Kátia, entrar naquela autoculpa. Ai, meu trafar, porque o meu trafar é o maior trafar do mundo. Senão entra na megalomania do trafar, né? O meu trafar é o mais difícil. E nem aquela pessoa que vai escrever um livro sobre um tema trafarista. Ai, estou com medo. Não, porque, veja, esse tema, você tem que entender que é um tema. Eu falei, gente, então não escreve isso, né? Escreve outra coisa, faz uma coisa mais leve. Se para você está tão pesado, quem sabe não é hora. Efeitologia, página 18, última linha. O efeito do registro para o autorrealismo. Poderia comentar com exemplos? Esse aqui, qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a pessoa acha que ela é desassediada sem ser, ou que ela também é autoassediada sem ser, entendeu? Então, a questão da notação vai ajudar a pessoa a balizar essa autoimagem, essa autopercepção a respeito de si mesmo. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa está numa atividade assistencial intensa, até do voluntariado, ela está organizando um evento, ela está numa docência, e outras, está escrevendo um livro, e ela começa a falar, nossa, mas como eu sou assediada, estou assediada, e ela começa a misturar a pressão que vem daquele trabalho com os conteúdos íntimos dela. Então, ela começa a achar que ela é a mais assediada do mundo, mas isso daí também é um erro de autopercepção, é uma mistura de coisas que a pessoa não sabe separar. Então, a anotação é bem importante. Por quê? Porque a situação ela vai se repetir. E, com o tempo, a pessoa ela pode começar a ver, não, olha, aquilo dali foi do paciente que eu atendi e tal percentual é meu, mas não é tudo meu, né? Então, a pessoa saber fazer essa separação é muito importante, que na outra vez, na vez seguinte, ela já vai ficar lúcida. Não, isso aqui é por causa desse trabalho que eu estou fazendo. Aí fica mais fácil dela sair daquele quadro. Olha, falando em autorrealismo, a gente faz um convite aqui para a consim-cobaia voluntária do conscienciograma. Nada como uma consim-cobaia
para ser mais autorrealista. Então, eles têm agenda às sextas-feiras, no dia 10 de julho, 14 de agosto, 11 de setembro, 9 de outubro e por aí vai. Então, uma vez por mês, numa sexta-feira, existe esse Consim Cobaia voluntária e o local é na Consus, aqui em Foz do Iguaçu. Quem tiver interesse, entre em contato com eles, tá? Com a Consus propriamente dita. E aqui dá uma injeção de autorrealismo. E depois a gente tem também a segunda semana paracientífica da Conscienciologia e o primeiro colóquio Interparadigmas. De 13 a 19 de julho é a segunda semana e o colóquio é de 17 a 19 de julho, quer dizer que está inserido nessa semana o colóquio. Então, gente, são muitas palestras, muitas conferências, é enorme aqui, ó, a nossa agenda. Tem conferencistas, inclusive, de fora, que não são exatamente da Conscienciologia, mas é no sentido de trazer os limites, né, entre o paradigma da Conscienciologia e o paradigma de outras ciências. Então, é uma tentativa de dialogar, né, dentro das possibilidades desses paradigmas. Então, fica o convite, isso vai ser aqui também em Foz, exatamente aonde, não sei, informações no CAEC. Então, quem tiver interesse, entre em contato com o CAEC para saber um pouco mais dessa programação e também das inscrições. Pensenologia, página 17, segunda linha. Poderia relacionar os ortopensenes com o tema do verbete? É justamente essa técnica, né, de fazer esse relógio do autodesassédio, é a pessoa também aprender a contabilizar os ortopensenes. Quando é que ela consegue ter esses pensenes mais equilibrados, mais homeostáticos, né, gerados por ela, não só vindos de fora, mas gerados por ela. Eu lembro, a gente tem muitas assim, técnicas, né, Kátia, de listagem de pato-pensenes. Até uma técnica que você mesmo traz aqui, na hora que você está pensenizando erroneamente, né, você registra para você ter essa listagem, uma autoconsciência maior. Mas os ortopensenes também mereceria, né, Kátia, dentro dessa sua ideia aqui, uma listagem para fazer esse contraponto. Teve uma pergunta anterior que dizia assim, quando é que eu entro numa autoanálise e não me assedio? Quando você lembrar também dos ortopensenes, né? Que é não ficar só no trafar. Se entrar numa autoanálise e ficar assediada, aí não adianta, porque aí já vai contaminar tudo. E essa questão desse relógio pode ajudar a pessoa até a identificar problemas de saúde, porque ela começa a ver, olha, sempre nessa mesma hora eu tenho um determinado estado. E às vezes eu já tive isso já aconteceu comigo, e eu comecei a notar. Aí eu fui no médico, fiz exame, não deu nada. Aí eu anotei vários meses, uma coisa bem detalhada, e levei de novo lá para a médica, e ela conseguiu fazer um diagnóstico com base nas anotações, porque era um quadro subclínico e que não aparecia nos exames. E aí pronto, aí você começa lá, toma algum remédio e você melhora daquilo. Então você acha que é você, só você, e às vezes é uma questão bioquímica, um problema de saúde hormonal. Que você está hormonal. No meu caso era hormonal. Então isso aqui é bem sério para a pessoa ver o que é patogenia derivada totalmente dela, mas o que já tem uma interferência do soma, o que tem uma interferência da rotina. Às vezes a pessoa vai trabalhando demais e vai dormindo cada vez menos. Aí começa a ficar irritada, começa a ficar ansiosa, né, tudo mais. Principalmente se a pessoa não domina energia. Ela começa a notar, ela vê, gente, mas que isso? Olha, eu estou dormindo cada vez menos, etc. e tal, não faço higiene mental, não tenho lazer, não faço exercício. Então, tem que dar uma virada. E às vezes só isso ajusta. Então, tem muita coisa assim, de autoassédio que, em primeiro lugar, a pessoa tinha que cuidar da alimentação, do sono, do lazer, né?
Isso daí consertaria muitos problemas. Hoje em dia, olhar a dieta é muito sério, não é? Muito sério. A dieta intoxica a pessoa intoxicada, ela começa a patopensenizar. E altera o humor, a irritabilidade aumenta, tudo aumenta. Não funciona direito, não funciona o metabolismo, é uma coisa séria isso. Pensenologia, novamente na página 17, na 4ª linha. Poderia falar a respeito da identificação da matriz pensênica? Então isso daqui, novamente, se a pessoa começar a notar, ela vai ver uma repetição de uma maneira de funcionar. Com isso, ela vai identificar essa matriz pensênica, né? Hoje tem vários livros, até na área de empresas, sobre matriz mental. Então é importante a pessoa pesquisar um pouco como é que funciona a matriz, né? Não só essa pensenidade cotidiana, mas a matriz seria, por exemplo, assim, o clima. Então tem o tempo e o clima, não é verdade? Então a pensenidade é o tempo. Hoje está chuvoso, hoje está nublado, mas qual o clima? O clima é tropical, o clima é temperado, qual o clima? Então essa matriz é que a pessoa tem que descobrir. Kátia, qual que é a diferença que você vê entre matriz e mater pensênica? Ou é mais ou menos a mesma coisa ou não? Eu acho que a matriz, acho que é um modo de funcionar, né? O mater pensene, é o processo. O mater pensene já é mais o carregamento mesmo, né? Uma identidade pensênica. A matriz, eu acho que seria a maquinaria. Maquinaria, assim. O processo propriamente disso. Mecanismos. Mecanismos. Então, eu acho que duas pessoas com mesmo mater pensene podem ter matrizes pensênicas diferentes. Sim. Interessante pensar nisso, né? Tem lógica. Polinomiologia, página 18. Poderia detalhar o polinômio autocrítica, autoincorruptibilidade, autoorganização e autodesassédio? Olha, esse polinômio é o polinômio do professor Valdo, da técnica de autodesassédio. Então, se a pessoa quiser se autodesassediar, ela tem que conseguir vivenciar tudo isso junto. Se vira aí, né? Tem vários verbetes escritos sobre o tema, vale a pena se dar uma olhada na enciclopédia. Mas, sintetizando aqui, a pessoa começar a se criticar mais, não de uma forma punitiva, de uma forma pejorativa, mas de uma forma que vai ajudá-la a melhorar, sem corrupção, e tem que acabar com as justificativas, com as desculpas que a pessoa se coloca, tem que ficar mais organizada e, com isso, ela vai alcançar esse autodesassédio. Oi. Você podia relacionar os dois primeiros binômios ali na página 18 com o tema do verbete? Tá. Então, expectativa, rótulo e autoimagem desfocada, equívocos pessoais. Então, por exemplo, começar por esse último. Autoimagem desfocada, equívocos pessoais, é justamente a pessoa, ela tem uma imagem de si mesma que ela é errônea. E, com isso, ela se auto-engana. E essa autoimagem desfocada, ela pode ser para menor ou para maior, né? Em geral, isso o professor Valdo sempre falou, a pessoa tende a se achar muito melhor do que ela é, né? E a técnica recomendada para a pessoa ajustar essa autoimagem é a consim-cobaia. É a consensiometria, mas junto com a questão da consim-cobaia, né? Então, ela vê o que ela pensa dela, mas o que os outros também pensam dela. E aqui, na questão... E o que a técnica, esse relógio do autodesassédio pode ajudar, Marilene? É que a pessoa, quando ela vai anotando, se ela for fidedigna e se ela fizer a anotação regularmente, ela vai começando a chegar mais próximo dessa imagem que ela tem. Porque também, às vezes, ela tem uma imagem assim
Que foi uma imagem que foi criada a partir da família, a partir do local de origem dela, da educação que ela teve, ou do que era esperado, né, para aquele perfil numa determinada época. E às vezes a pessoa ela tinha outras ideias, funcionava de uma outra maneira. Então, às vezes, também o que precisa é fazer uma atualização dessa autoimagem, sabe? E para isso a pessoa ela tem que fazer inventários, tem que fazer esses registros, para ela fazer esses balanços de vida, de realizações, de modos de funcionamento, sabe? E esse relógio daqui pode ajudar, porque assim, o que acontece com a pessoa num dia típico dela, se ela extrapolar, é um pouco uma amostra grátis do que acontece com ela ao longo da vida. Então, isso daí, se a pessoa fizer uma amostragem, né, de alguns dias, de algumas semanas, tudo mais, ela vai começar a fazer esse retrato, né, sem Photoshop. E aqui a questão do expectativa rótulo, né? Isso aqui tem muita relação com o apriorismo, a priorismose. Então, às vezes, a pessoa, quando ela vai fazer uma pesquisa, ela já tem uma expectativa, e aquilo ali já distorce, né, o que ela vai perceber, que ela vai concluir. Então, por isso daí que tem que tentar minimizar um pouco. A pessoa tem que ir mais peito aberto, assim, não sei nada, deixa eu ver o que vai aparecer, né? Para ela não direcionar e ela não começar a querer categorizar tudo. Porque tem a pessoa que ela é muito ansiosa e ela quer um diagnóstico, mas às vezes ainda não tem dado suficiente para esse diagnóstico. Ela não consegue ficar assim um tempo no limbo, não sabe o que está acontecendo. Ô, Kátia, você tem aqui na página 19, no último item, lá, nas dois últimos, né? Você tem as variáveis, que você coloca ali 6 variáveis, e você coloca inter-relações, que nós temos aqui 7 pontos, né? E na sua experiência de registro, você usa essas variáveis e essas inter-relações no momento do registro, ou como é que você faz? Depende do tipo do registro, né? Vamos dizer que seja o registro do Pato Pensene. Tá. Aquele momento que você se autoassediou. Ah, sim, tem que colocar. Então, você cria uma coisa assim, sim, super estruturada importante. nessas. Como é que é isso? Porque aí depende da situação que eu estou, né? Eu já fiz assim anotações desde fazer a chapa num papel e tudo mais, né? Mas, dependendo da situação que você está, não dá tempo, você nem acha a chapa, né? Então, você tem que anotar como você está ali na hora, né? Mas eu acho que essas variáveis aqui, elas são muito importantes. E com o tempo, no início, eu acho que a pessoa não dá o braço a torcer de algumas delas, mas com o tempo, ela vai ficando mais, digamos assim, autêntica, né? E ela vai começando a ver, não, ó, tal dia eu estava assim, tal dia... Ela vai vendo o componente dela nesse quadro nosográfico. Nesse tipo de controle, você daria para fazer assim tipo uma planilha de só marcar xizinho? De marcar X. De marcar X? É. Eu acho que não dá. Dá depois que você, Marilene, você já mapeou bastante, aí você pode fazer para ver o quanto aquilo se repete. Sabe? Aquelas variáveis que mais ou menos já foram levantadas. Mas no início tem que anotar um pouco tudo. Tinha uma época que eu fazia diário da cosmoética. Então eu anotava tudo, assim, tudo que tinha do dia, sabe? E daí depois eu fui, digamos assim, garimpando e... Não é garimpando, eu fui filtrando e vendo o que se repetia. E aí, a partir daí, depois foi inventado lá o CPC, tudo, aí eu fiz o CPC, entendeu? Mas é que se você anotar, você vai ver o que você repete. A gente repete as mesmas coisas, as mesmas reclamações, as mesmas dificuldades. É sempre a mesma coisa. Isso deve vir de dezenas, milhões de vidas, deve vir de quando a gente era bicho, a gente devia ser assim. Entendeu? Então, por isso que não tem como. Se você vai anotando, alguma hora você vai ver, nossa, mas ó, de novo. Mas aí tem que anotar.
entendeu? Tem que anotar, que aí você vai ver, ó, de novo, de novo. Certo. Nossa, mas eu não mudei nada, eu sou igualzinha, de novo. Mas Quando interessante eu era criança era assim, ó, tá aqui de novo. Mas nos outros é mais fácil de notar. Não, mas eu conheço a fulana há 10 anos e ela continua fazendo a mesma coisa. O que, que a gente continua fazendo que não vê, não é? Não, mas é que nos outros é mais fácil notar o comportamento externo. Mas, nossa, é bom porque você vê o que você está pensionizando, o que você está sentindo. Você está na sua pele, né? E isso no outro a gente não consegue ver, né? Eu tenho a impressão, pela minha experiência, que se você começa a notar, você chega lá no final das contas, como ela estava dizendo, depois que você fez a pesquisa qualitativa, que é levantar as variáveis, você chega nos 4 padrões que estão embasando tudo. Não sei se a sua experiência é assim, mas você vai, aí quando você filtra, você tem uns 4 padrões pensênios, às vezes patológicos, eu estou dizendo, e eles meio que permeiam o restante das manifestações. Não é assim? Você não chega em vários padrões. É bom assim, vai mapeando os trafares, aí chega no mega, né? E aquele que sustenta toda uma manifestação. Sim. Mas acho que é como a Kátia falou, se não anotar, isso fica nebuloso na cabeça da pessoa. Uhum. E a anotação, ela evidencia, né? Ela traz para a luz quais são esses padrões que sabotam e que estão ali subreptício e na maioria das nossas manifestações patológicas, né? Quando a pessoa coloca um foco, aí tudo vai aparecendo. Aparece nas N situações, né? E aí tem sincronicidades, tem o que vem complementar. Maniologia, página 18, primeira linha. Como amenizar ou eliminar definitivamente a mania de pensionizar erroneamente? Ué. O que fazer? Aí tem uma segunda pergunta. O que fazer com as anotações dos pensênios errôneos? São 2 perguntas, então. Primeiro, como eliminar? Só começar a pensionizar corretamente. É assim de simples. É, simples. Então, aí o que a pessoa faz, né? Tem uma técnica que é assim, ó, de repente a pessoa pode começar um dia inteiro, vamos supor, a pessoa é muito reclamona, né? Ela fala, ó, um dia inteiro não vou reclamar nada. Aí morde a língua. Morde a língua, se belisca, não reclama. Mas aí chegou lá um pouquinho antes de dormir e reclamou. Começa tudo de novo. Vai, 1 hora ela vai conseguir ficar 24 horas sem reclamar. Daqui a pouco começa 48, daqui a pouco vai conseguir 1 semana, daqui a pouco 15 dias, 1 mês. Aí lá pelas tantas vai ter recaída. Recaída, gente, faz parte do processo terapêutico, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa regrediu tudo. Não, se ela conseguir logo em seguida, que ela viu que recaiu, retomar, ela está no curso ainda da melhoria. Então, a proposta aqui desse verbete é essa. Se você consegue ficar 1 segundo sem fazer aquele comportamento negativo, ótimo, fique 1 segundo. Daqui a pouco vão ser 10, vai ser 60, vai ser 10 minutos. E assim vai. Agora, o que faz com as anotações? Enquanto você estiver pesquisando o assunto, você precisa dessas anotações. No dia que você superar aquilo, ou se aquilo ficar muito carregado, aí você pega, queima, joga fora, né? Senão vai virar bagulho energético. Pensenologia, página 17. Poderia explicar a experimentação da pensenidade do amparador de função em relação ao tema? Seria muito bom se pudéssemos dizer o que ele diria numa dada situação. Os valores da Soci nos nossos ouvidos todos os dias é ensurdecedor por vezes. Parece que nos joga a quilômetros de distância. Então a pergunta é, poderia explicar a experimentação da pensenidade do amparador em relação ao tema? Qualquer pessoa, né, que tem uma atividade, principalmente atividade que envolva interassistência, em geral ela vai dispor de um amparo, seja no voluntariado, seja na SOCIM,
Então, ela tem que aproveitar aqueles momentos que ela vê que ela ficou muito mais inteligente do que ela é, ficou mais lúcida, ficou mais equilibrada. Em geral, esse aí é o padrão da interação com esse amparo de função. E é isso que ela tem que ver, olha, se chega um amparador aqui e consegue fazer isso comigo, por que eu, por mim mesma, não conseguiria, né? Então, na TENEPS, na docência, em várias funções do voluntariado, mas na profissão também da pessoa, né? Se a pessoa tem uma profissão que tem muita interação com as pessoas, se ela é bem intencionada, ela sente isso no dia a dia dela. Existem aqueles momentos que são mais propícios, né, para fazer essa análise. Por exemplo, esse curso de mega euforização, ele é ótimo para isso. De você, né, comparar a nossa realidade com aquele momento em que houve expansão, né, de mega euforização. Então, qual é a minha distância para aquela situação ali? A gente já vai ter uma noção do quanto a gente tem que caminhar. Né? Patologia, página 17, primeira linha. Poderia dar alguns exemplos da sistematização da autodesassedialidade? Então, vamos supor que uma pessoa ela tenha problema em falar em público, tá? E o trabalho dela exige que ela fale em público, ou que ela fale um outro idioma, tudo mais. Então, toda vez que ela vai precisar, né, participar de uma atividade assim, ela fica extremamente autoassediada. Se ela começar a notar o que acontece com ela, o antes, o durante, o depois, que técnicas que ela pode usar, lá quando chegar lá pela, sei lá, 10ª vez, 20ª vez, ela já vai conseguir ver quais são os mecanismos que ela usa para se autodesassediar e que funcionam no caso dela. Então, isso daí seria essa sistematização, né? Você pegar uma situação que você tem muita dificuldade, que você enfrente, né? Queira enfrentar essa situação de uma forma técnica, você tem que se preparar, se planejar. Hoje em dia tem muitas técnicas da própria psicologia que ajudam nesse sentido. A pessoa pode fazer isso sozinha ou com uma ajuda de um especialista, e com o tempo ela vai começar a ver o que ela conseguiu alcançar numa área. E aí depois ela vai transportando para outras áreas que ela tenha problema. Inclusive naquela TCC, na terapia, né, cognitiva, ela ensina, né, a sistematizar. Não é bem isso, não é, Kátia? E tem um livro muito bom que foi recém-lançado de uma psicóloga australiana chamada Basta Pensar Diferente. Ela explica toda a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, para leigos. Então é muito bom esse livro, excelente. Você lembra da autora, não, né? Eu vou procurar o sobrenome dela é Edelman. Edelman. Eu não sei se é Sarah Edelman. É Edelman o sobrenome. Porque, na verdade, a base de tudo é pensar diferente. Pensar, né, ortopensês. Pois não. Oi. Professora Kátia, boa tarde. Oi, boa tarde. Olha só, eu estou aqui com uma situação aqui, o sinergismo, autoassédio, produtividade. Autodesassédio, produtividade, que é a segunda linha aqui do sinergismo. Que página que você está? 18. 18. Ok? Sim. Assim, tem gente que diz o seguinte, né? Eu produzo mais sob pressão. Dá para você fazer um contraponto em relação a isso? Isso daí já é muito estudado, né? Tem gente que produz mais sob pressão porque a pessoa ela tem uma tendência a procrastinar, né? Adiar. A pessoa ela é perfeccionista, a pessoa ela tem um nível de ansiedade muito grande, ela tem dificuldade de fazer as coisas com antecedência, com mais preparo. Mas isso daí é totalmente patológico. Hoje tem muitos artigos que falam sobre isso e que é um modo de funcionar, digamos assim, desequilibrado. Dependente, né? Ela tem uma dependência. Tem uma dependência, né? Quer dizer, no caso, ela está assediada, né? Está assediada. Tá? E, por exemplo, nós vivemos numa cultura da última hora, né? Sim. O brasileiro faz tudo de última hora. Paga a conta na última hora. Imposto de renda. Imposto de renda, não é? Imposto de renda é bem aí parece assim, que deixa para a última hora, que aí parece que fica mais criativo, que consegue fazer, mas não é. Isso é uma ilusão. Isso é um modo de funcionar patológico, assediado.
Tá legal, obrigado. Quer falar, Tânia? Eu estava falando comigo mesmo, né, vendo essa coisa de que deixar para a última hora. Você sabe que eu não faço isso? Nem do imposto de renda. Que ótimo. Não, isso já tem muito tempo. Quer dizer, eu nunca tinha pensado, mas aí, quando tem um prazo, eu vou fazendo com calma. Aí eu estava aqui, eu falei, não, eu ouvi, porque eu estava escrevendo, aí eu falei, não, eu não. Aí você pensou... Tem muita gente também que é adrenalínica, né? Então, a pessoa, ela gosta da pressão, ela produz sob pressão, né? Porque a pressão da motivação gera adrenalina e aquilo dá um prazer para a pessoa, né? Não, adrenalina igual não faz físico-mania. Mas muita gente, principalmente no mundo corporativo, né, gosta disso. E gosta muito, por exemplo, de dizer, eu virei à noite, e acha aquilo o máximo, né? Ela se sente melhor porque ela virou à noite. Então, eu não sei, é uma disfunção. Esses dias eu estava lendo na internet um contraponto bem interessante, que é pessoas ocupadas e pessoas produtivas. Então, a pessoa ocupada é essa daí, virei à noite. A pessoa não tem um horário na agenda dela, a agenda dela é lotada, mas não necessariamente ela é produtiva, né? Às vezes espreme aquilo ali e não dá. Então, é bem interessante, talvez até faça um verbete sobre isso, sabe? Que é uma ilusão a pessoa achar que, pelo fato dela estar muito ocupada, ela está rendendo alguma coisa. Às vezes não está, às vezes aquilo é só para escoar a ansiedade, né? Para se sentir útil, né? Parece que está fazendo alguma coisa, né? Aquilo parece que dá um alívio interno na pessoa, né? Às vezes até porque está um pouco perdida. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria. Kátia, você poderia ampliar a pergunta? O ciclo da autodesassedialidade e também o paradoxo das realizações pessoais autodesassediadoras. Então, primeiro é o ciclo da autodesassedialidade. Porque essa autodesassedialidade, ela não é assim, de repente você acorda e virou desperto, né? Esses são patamares, são camadas que a pessoa ela vai superando e ela vai conseguindo, pouco a pouco, ficar cada vez mais ortopensênica. Então, são ciclos. A pessoa ela melhora, às vezes ela tem uma recaidinha, mas aí depois ela continua. Então, é todo um processo, são várias etapas, né? Por isso, essa condição de ciclo, assim como a gente tem a espiral evolutiva. Então, parece que você volta ao local do crime, onde é tudo mais difícil, você vai ter contato com aquelas companhias do passado, que também, digamos assim, eram assediogênicas, e com isso a pessoa ela vai tendo que cada vez mais ir reforçando a condição do autodesassédio até ela ficar um desperto profissional, né? Eu já ouvi o professor Valdo falar que só depois da desperticidade é que a gente vai ter contato com determinados assediadores nossos, que antes os próprios amparadores seguram, porque senão a pessoa ela já cai no primeiro round, tocou o round, pum. Exatamente. Então, assim, aí tem que ver no contexto da evolução, né? Se a gente está tendo dificuldade, essa dificuldade ainda é muito conosco. A gente ainda nem começou a fazer uma assistência maior, né? A pagar ali as dívidas do passado. Então, é esse que eu acho que é o ciclo. Qual o percentual de desassedialidade que a pessoa tem? Então, às vezes, ela ainda não é total, mas ela já tem um alto percentual. Mas isso é um processo em andamento. E a questão aqui do paradoxo das realizações pessoais autoassediadores é aquilo que muitas vezes a pessoa tem uma ambição, ela quer demais, mas aquilo piora o modo dela ser, dela pensionizar. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que nasceram numa condição assim bem simples. Mas a pessoa ela adorava a monarquia, né? E acabou que a pessoa ela foi recriando todo um cenário de monarquia na vida dela. Ela casou com gente importante, ela começou a frequentar esse meio.
Então, assim, a pessoa se realizou, mas ficou mais assediada do que era antes. E ela admite. Ela não consegue enxergar isso todo, porque ela nem estuda esse tipo de assunto, evolução, nada disso. Mas ela fala assim, puxa, eu sempre quis isso na minha vida, e agora que eu tenho, eu não sou feliz, né? Então é isso. A pessoa, às vezes, ela quer muito uma realização, mas é aquilo, né? É realização que assediador vai ajudar, amparador não vai entrar naquilo, porque vai piorar a pessoa. Parafatologia, página 17, segunda linha. Como funciona a revisão das interações com consciências? Então, a página 17, parafatologia, segunda linha. Isso aqui, ó, tem uma relação com o item anterior, que é esse antibagulismo energético. Então, uma orientação que uma vez o professor Valdo me deu, era para ele falou assim, olha, quando você estiver lá fazendo o antibagulismo, você tenta ver o que te vem na cabeça, qual é o padrão de consciência, de que pessoas e situações você se lembra. E aí você começa a ver a relação dos seus pertences com as consins e com as consciências. Eu não entendi uma coisa, quando você está fazendo a limpeza, na hora da limpeza, tá? Porque na hora, Mabel, o negócio pega. O bicho pega, né? Assim, quando você entra mesmo assim, aí o bicho pega. Então é nessa hora que tudo voa em cima de você, que aí você tem que tentar ainda... É muito difícil, não é fácil. Mas aí você vê que ideia que vem, que pessoas que vêm, que padrão que vem, sabe? Para tentar mapear essas interações com as consciências. Aqui na página 17, na coloquiologia, você colocou a descoberta do oásis intraconsciencial. Você pode falar desse oásis intraconsciencial? Eu acho que você permite... Aonde está, Tânia? Coloquiologia, na página 17. Página 17, coloquiologia. Isso aqui, Tânia, é porque assim, ó, em geral, a pessoa tem uma tendência, isso já é muito estudado, a fixar o negativo. Porque o negativo mexe com a parte emocional e a pessoa fixa mais. Então, a gente tem que fazer um movimento contrário, de tentar fixar o positivo. E aí, para isso, você tem que anotar, para você ver quais são esses momentos que você tem de plenitude, de um bem-estar muito grande, porque isso passa batido, né? Porque quando a pessoa está muito bem, ela nem liga, né? Ela liga quando ela fica mal. Então, é isso que você... Como até a Mabel contou o caso dela, quando estava lá no 11 de setembro. Então, você conseguir fixar esses padrões para, numa hora de necessidade, você acessar aquilo. Até você virar desperta e não precisar mais desse andaime. Tá. E você permite que eu coloque no meu verbete da renovação oásis intraconsciencial? Imagina, lógico. Então eu vou fazer um verbete. As ideias são públicas. Qual que é o verbete que você vai fazer? Oásis intraconsciencial em renovação. Tem sentido? Faz todo sentido. Total. Eu gostei da ideia, quando eu vi assim, eu digo, então tá, muito obrigada. É porque o interessante, assim, quando a pessoa chega nesse oásis, aí ela está apta a frequentar a Comunex avançada, tudo, mas ela já não precisa mais, nem quer mais, né? Isso que é interessante, ela já é. Ela já é. Ela já é, ela nem precisa desse... isso que é o paradoxo também, né? Outro paradoxo da evolução. Mas a Comunex avançada é um objetivo bem interessante. Claro que fundamental, né? Não, mas é o que a Kátia estava falando, mas daí na hora que a pessoa está apta, ela nem faz falta mais, porque ela já é assim. Já está. É cotidiano, né? É cotidiano. Kátia, eu vou voltar aqui atrás nesse antibagulismo energético e revisão de interações com as consciências. Quando você disse assim, fazer a revisão e lá das interações e também do antibagulismo, né? Ver o que vem, as ideias, padrões. Não, mas isso aqui pode ser no relógio mesmo. Ó. Então você, vamos supor assim, ó. A pessoa é bem gorda. E aí, toda vez que ela vai lá no restaurante, ela começa, nossa, mas olha
aquele bolinho ali, olha, aquele bolinho ali está com uma cara muito boa, essa sobremesa. Aí muitas vezes, se ela parar e mexer um pouco com a energia, ela vai ver que não é só ela, que tem consciência com ela, com esse padrão energívoro, com esse padrão assim de ideia fixa, gente que morreu e ainda só pensa em comer. E aí, como ela já tem aquela tendência, aquilo vem para cima dela, sabe? Então, essa daí que é você ver essas interações com a consciência. Aí, lógico, a pessoa já tem aquele autoassédio de cumilança. Aí é potencializado com a presença dessas consciências. Toda pessoa que tem vício, isso acontece, né? Tá certo? Mas pode ser o vício pensênico, né? Mas é mais ou menos assim, o que fazer com isso, né? Eu detectei tudo isso. Então, de uma vez lá, eu percebi, estou mexendo com coisas lá no antibagulismo. Aí me vem você percebe, olha, eu já tenho essa tendência, e aí, quando eu junto esse tipo de objeto, a tendência é fazer evocação desse padrão de consciência. Tá certo? Então, por exemplo, esse caso lá da pessoa que eu falei, que é da monarquia. A pessoa nasceu numa família bem simples, ela tinha uma vida bem normal, de uma classe média. Para que ela foi se enfiar no meio de monarquia? Ela já estava com a chance de ficar mais distante? Exatamente, de fazer toda uma reciclagem. Ela já nasceu no meio que era para facilitar aquilo. Mas aí vem, né, passadão, as ambições. Então, por exemplo, a casa dessa pessoa é tipo um museu, é lotado de coisas, obras de arte, coisas super sofisticadas, assim, mas que evoca todo esse passado da pessoa. Por isso que quando quer fazer reciclagem, a pessoa saiu da religião, veio para a conscienciologia. Enquanto não jogar tudo fora de religião, não vai conseguir ficar na conscienciologia. Porque os livrinhos, os penduricalhos lá, os santinhos, as imagens, tudo vai fazer evocação dessas consciências. Então, tem uma relação grande entre a pessoa conseguir se autodesassediar com eliminar os bagulhos. Tá? Obrigada. Professora, mais uma aqui. Oi. Você poderia fazer, como que aqui na sindromologia, que é a cura da síndrome do avestruzismo, você conseguiria fazer, como que o teu verbete ele promoveria essa cura aqui? Isso aqui é porque o avestruzismo é a pessoa que enfia a cabeça embaixo da terra e ela não quer se ver, não quer ver nada, não quer ver a realidade. E aqui, o que é que ajuda a pessoa a sair disso? Ela começar a se conhecer, né, de uma forma mais objetiva, que é anotando, com dados assim mais concretos. Tá. Então tira o realismo, né, Kátia, que você falou há pouco. Tá. A dose de realismo tira a pessoa do avestruzismo. Né? Posso emendar uma outra? Pode, fica à vontade. Aqui na pensenologia, a última linha, você pode ampliar mais um pouco essa sustentabilidade ortopensenogênica? Isso aqui é bem fácil, ó. Você vem na mini tertúlia, você vai num desses cursos aí de campo, mega euforização, complementar, CP2. Quanto tempo você consegue ficar naquele estado mais equilibrado depois que você saiu daquela atividade? Ok. Tá? Ok. Ou até, Kátia, quando entra, né? Porque às vezes a pessoa lá entra escada, né? E ela tem que se manter logo de começo. Também. Depois eu brinco que esses cursos de campo é do lixo para o luxo. Você entra meio, né? E sai bem. Pois não. Kátia, por que o relógio do autodesassédio eu entenderia como um comportamento, um hábito que ele tende a ser saudável? Por que tu colocou como tema central neutro? Porque depende como a pessoa usa isso, né, Gabriel? Tem gente que vai distorcer, tem gente que vai puxar a brasa para a sardinha do assediador, tem gente que vai colocar lá uma condição que ela não tem. Eu já vi muita gente assim, que está super assediada e a pessoa fala que está muito bem. Não, mas eu estou muito bem. Então, a técnica em si geralmente, quando é verbete de pesquisa, é neutro, porque tudo vai depender do pesquisador, sabe? A gente estava falando até há pouco, você não estava aqui, Gabriel, que às vezes a pessoa começa a anotar para fazer esse mapeamento, mas ela se autoassedia com a anotação. A técnica em si ela não sabe usar e ela se perde nessa confusão toda.
Entendi. Mesmo sendo... Porque eu entendia como sendo, muitas vezes, se a pessoa fizer de uma maneira bastante criteriosa, ela tenderia a observar as lacunas que ela tem. O problema é que a pessoa está assediada já não tem Já, muito né? critério. Ela não tem É critério. que se ela precisa do relógio, é porque ela não é ainda muito desassediada. Já tem autocorrupção, entendeu? E a técnica, na verdade, ela é tipo um mapeamento, como se fosse um mapeamento da sinalética, mas, na verdade, é um mapeamento da autopensenidade. Mas voltado para esse foco da orto e da patopensenidade. Você pode fazer um mapeamento da sua pensenidade, vamos supor, criativa, da sua pensenidade, momentos de ápice parapsíquico. Você pode, assim, afunilar, né? Porque o mapeamento da autopensenidade é um negócio muito amplo. Aí você pode, digamos assim, aqui fazer bem específico para superar Uma coisa, o autoassédio. um que eu estou tentando, e eu não sei se... e que eu estou tentando colocar em prática, é o mapeamento do látero pensene, que é a identificação do pensene que não é meu, mas é um pensene para identificar os processos. Bem legal consex. isso daí. E aí, por isso que foi um verbete que me chamou a atenção. Que a Lito colocou É que algumas isso aí já é um questões. passo além. Para a pessoa conseguir fazer isso, Claro, ela já tem que ter uma... já tem que ter uma base, né? Uhum, Senão não consegue fazer isso, não. que é ter algumas coisas que eu vi ali, o processo da TENEPS e todos os outros. Mas eu achei bem legal. Tecnologia, página 18, primeira linha. Quais as técnicas energéticas preferidas usadas no seu relógio do autodesassédio? Ou seja, em outras palavras, quais as técnicas energéticas que você prefere utilizar nessa hora? Aí depende, né? Depende da condição, de onde eu estou. Agora, a técnica energética básica para qualquer pessoa é a questão do EV. Mas a questão é, na hora que você precisa do EV, você faz EV? O negócio é esse. Na hora que você está lá no maior sufoco, você lembra do EV? É só isso. Só esse pequeno detalhe, né? Crescendologia, página 18, segunda linha. Poderia discorrer o crescendo, autodesassédio, desperticidade? Aí vem a segunda pergunta. Você já é desperta? Não sou desperta. E isso daqui é o processo, né? Primeiro a pessoa ela tem que conseguir se autodesassediar, se autoequilibrar para ela virar desperta. Acho que isso aqui não... é bem simples, né? Tipo assim, é por aí o caminho, né? O colega aqui acha que você é desperta. Ele colocou aqui. Obrigada aí pela força. Pela força. Parafatologia, página 17. Segunda e quarta linhas. Pode aprofundar o antibagulismo energético e os extrapolacionismos parapsíquicos? Olha, o antibagulismo energético é porque muitas vezes a pessoa ela sofre influência, né, de energias gravitantes, de objetos que ela tem em casa e enquanto ela não se livrar desses objetos, ela não vai se autodesassediar em alguns setores. É a mesma coisa da pessoa que ela está com um problema sério de saúde e ela não se trata e ela fala que ela não melhora de um determinado quadro. Mas é lógico, às vezes ela tem uma dor crônica que ela nem percebe mais, porque aquilo já está tão incrustado assim no holossoma dela, e que às vezes quando trata daquilo, às vezes é um problema ortopédico, tudo mais, postural, aquela dor é aliviada e a pessoa melhora de humor, melhora um processo emocional. Então esse negócio do antibagulismo é a mesma coisa, a pessoa pode fazer, olha, uma vez eu fui no laboratório do EV e eu estava com uma dor de estômago enorme, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer aqui EV até esse negócio passar, né? Era um incômodo assim que eu sentia, né? Até esse negócio passar. Aí eu fui e fiz 126 EVs e não passou. E às vezes aumenta, né? Porque você percebe mais. E às vezes aumenta mais, né? Aumenta. Aí eu fui e falei para o professor Valdo, olha, eu estava com uma coisa aqui, um bloqueio, achava que estou com um bloqueio aqui, eu fui no laboratório da EV, fiz 126 EVs e não melhorei.
Aí ele falou assim, você já foi no médico? Aí eu fui no médico e realmente eu fiz lá uma endoscopia e eu estava lá com uma feridinha no estômago, entendeu? Então, assim, eu ia poder fazer 500 EVs e não ia adiantar, tá certo? Então, é isso que, às vezes, a pessoa ela tem um bagulho dentro de casa e ela fala, não, vou exteriorizar energia, não, hoje o dia vai ser ótimo, mas está com aquele bagulhão lá que causa algum tipo de opressão nela. Então, e a segunda pergunta, Kátia, era os extrapolacionismos parapsíquicos. Pode aprofundar? Olha, a experiência mais interessante que eu tive com antibagulhismo foi assim. Na minha TENEPS falaram que era para eu me livrar de uns livros lá que eu tinha, mas eram livros bem novos, tudo novo, nada comprado em sebo, mas que realmente eu comprei uma coleção enorme de livros de um assunto e não estava usando, né? E eu não entendia, mas para que eu tenho que jogar esses livros fora? Porque tudo novo, tá lá, gastei um dinheirão com isso. E daí eu falei assim, mas quer saber? Eu vou pagar para ver, né? Aí peguei uma parte, mandei tudo para a Holoteca, outra parte era a Flávia, que tinha livraria, ela vendeu para mim, sabe? Mas, gente, deu uma diferença. Mas deu uma diferença, sim, mas aí foi que eu vi assim, gente, bagulho energético não é só coisa velha, coisa quebrada. E coisa que já sabemos que é negativo, né, Kátia? Não é, entendeu? Aí para mim, foi o experimento. E aí a energia do meu escritório mudou, eu comecei a ter muito mais assim parapsiquismo para escrever as coisas. É como se eu tivesse assim desengarrafado o holopensene, sabe? Tiraram um elefante dentro da sua casa. E era tudo coisa nova. Agora, tudo bem, o tema, um dos temas eram muitos livros assim de sofrimento feminino, né? Então... Bem? Teoriologia, página 18. Poderia explicar a teática da escala evolutiva das consciências? Essa é a última pergunta aqui. Porque aqui, né, tem lá a escala que é a teoria, mas como que é a prática de você ir mudando daqueles patamares? Então, isso daí que é o mais sério, né? Então, a gente tem ali, olha, são 14 níveis, né, da escala. E você já consegue se situar em qual patamar evolutivo você se encontra, né? E o que você tem que fazer em termos de autodesassédio para mudar de um para o outro? Acho que é basicamente isso. Então, um caso bem prático é o da isca inconsciente com o tenepsista, né? Quando que o tenepsista vira um tenepsista com T maiúsculo, né? De não ficar mais assediado com a escagem que faz. Essa menina, eu não sei se ela sabe o que é escala, Kátia, ela é de fora, ela não é daqui, não é do Brasil, não. Então, é até bom falar um pouquinho, fala um pouquinho o que é escala. Então, a escala evolutiva das consciências é um quadro que foi desenvolvido pelo professor Valdo Vieira e que tem ali 14 categorias de perfis de consciências e o percentual de evolução. Então, o modelo que é utilizado é do Homo sapiens sereníssimo, e você pode se aprofundar mais nisso no tratado Homo sapiens pacíficos, e também tem uma série de verbetes, né, sobre o tema. Depois do serenão, que é esse Homo sapiens sereníssimos, aí o próximo estágio é da consciência livre, quando a consciência não nasce mais nesse planeta, nessa dimensão, na matéria, né? E ali tem uma série de patamares, né? Desde da cons réu transmigrada, que também é uma teoria das reurbanizações extrafísicas, da consciência que ficou presa, digamos assim, nos infernões durante muito tempo, e ela ressoma, e ela vai para outro planeta, aí tem aqui, ressoma aqui, e por aí começa tudo, né? Gente, então, meu último recado aqui, olha, em agosto, de 7 a 9 de agosto, nós vamos ter o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas. A temática desse curso agora vai ser plebeísmo. Então, é o estudo da monarquia do ponto de vista da plebe. Esse é um belo de um golpe, né? As pessoas que se acham da plebe, que nunca foram da monarquia, vão ter interesse
em participar. Mas, olha, é interessante aqui o que tem de tema. Por exemplo, as damas da corte, a plebe no poder, Revolução Francesa, a relação da plebe com os súditos, e por aí vai. Então, quem tiver interesse é de 7 a 9 de agosto. Aqui na página 20, nos otimizadores, você falou de 2. Poderia explicar os outros, assim, dando exemplo, se possível? Os otimizadores da... Isso daqui, Marilene, por que que é? Vamos supor se uma pessoa numa melim, tá? Não adianta só ela querer ficar se tratando, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que empreender alguma coisa evolutivamente. Então, é por isso que falei que autodesassédio não é um ato isolado, é um ato que está totalmente relacionado com o que a pessoa faz no dia a dia dela, né? O que ela realiza na vida dela, né? Então, por exemplo, aqui, ó, falei do trabalho antelucano, né? Então, a TENEPS funcionante. Muitas vezes a pessoa, ela tem uma sensibilidade parapsíquica maior, ela é mais sensível energeticamente. Quando ela começa a fazer TENEPS, muito autoassédio que ela tem desaparece, entendeu? Porque ela começa a funcionar mais com as energias, ela vai ficando mais desintoxicada energeticamente, ela aprende a lidar com consciência patológica, ela tem mais amparo de função. Então, isso daí ajuda bastante. Agora, é lógico, a pessoa super autoassediada não pode começar uma TENEPS, né? As reciclagens em dia. Às vezes a pessoa é muito assediada porque ela não faz reciclagem, né? Então ela sabe lá a lista, tudo que ela tem que mudar, as autocorrupções, mas ela não muda nada, fica difícil, né? Aí as próprias consciências vão fazer muita pressão sobre ela. A realização evolutiva, às vezes a pessoa está muito desviada da ProEx dela, seja uma mini ProEx, seja uma ProEx grupal, né? Então, é aquilo, da pessoa lá que ela quer uma realização que está muito fora do meio que ela está, do que ela tem em torno, né? A pessoa, às vezes, quer uma coisa que a realidade dela é outra. Então, ela tem que começar realizando alguma coisa ali, naquele meio, naquela família, naquele grupo, naquela cidade. A produtividade consciencial. A pessoa que fica muito ociosa, sem fazer nada, inevitavelmente ela vai ficar autoassediada, além do mais no mundo de hoje, como uma teletertuliana colocou, a sociim patológica, né? Então, muita gente reclama de trabalhar, mas trabalhar é ótimo. Eu acho que se mais gente não trabalhasse, se a pessoa não tiver interesses assim mais equilibrados, a pessoa se mataria em pouco tempo, né? A forma física. Porque quando a pessoa está fora do peso, ela está intoxicada, a dieta dela é inadequada, ela não faz exercício, ela já é autoassediada, né? Não tem como. E a afetividade crescente também, porque a pessoa ela tem que ir procurando desenvolver um nível de maturidade emocional, afetiva, para lidar com as situações que ocorrem. Agora, até para conseguir conviver com a Urbex, não é verdade? Imagina, a pessoa só vai vendo cada vez mais tragédia, mais violência, mais coisa ruim no mundo. Então, se ela começar a ficar contra os políticos corruptos, contra os marginais assassinos, mas vai ficar super assediada, né? Tem que mudar de planeta, né? Vai ter que mudar de planeta. Tem que mudar de planeta. O Kátia, aqui na exemplologia, você fala de autodesassédio impreciso e exato. Não é isso que você coloca? Sim. Me dá um exemplo, se você tiver aí, de um impreciso. O que é um impreciso é aquilo que a pessoa anota de vez em quando. E aí ela quer chegar a conclusões muito acertadas com aquelas anotações parciais. Não tem como. Entendi. Quer dizer que você meio que acertou, às vezes, no autodesassédio, mas nem sabe como, não está anotado, não é técnico. É isso que você quis dizer. E aqui, olha, na página 18, na interaciologia, você coloca assim, o primeiro item, a interação fatos, autocoerência.
Como é que você faz essa relação com o tema, com o relógio do autodesassédio? Isso aqui é bom para a pessoa ver o quanto que ela tem essa autoimagem desfocada, né, distorcida. Então, por exemplo, vamos supor, ela tem um pensamento em relação ao modo dela ser, mas os fatos comprovam isso? Tá certo? Então a pessoa fala assim, não, eu sou uma pessoa pontual. Os fatos comprovam que ela é pontual? Eu sou uma pessoa honesta. Os fatos comprovam? É isso. Pode ser? Pois não. Deixa eu ver aqui. Na última linha aqui da binomiologia, página 18, o último binômio máquina-condicionamento. Como é que você pode ampliar isso daqui? É porque, por exemplo, quanto mais, isso já é muito falado, né? Quanto mais a pessoa condicionar alguns hábitos na vida dela, determinados horários, mais ela vai funcionar melhor. Ter horário para dormir, horário para acordar, horário para fazer as refeições, e por aí vai. Então, parte da homeostase da Consim passa por essa disciplina, né? Por uma disciplina que a pessoa desenvolve. E essa disciplina somática ela é muito importante, mas é importante a questão da regularidade, nos mesmos horários, preferencialmente nas mesmas condições. Com isso, a gente quer dizer, uma pessoa sem rotina, ou que a rotina é muito aleatória, ela já está bem mais predisposta a ficar desequilibrada. Então, é criar uma rotina útil para melhorar essa questão aí do próprio... Melhorar a questão do relógio biológico dela, né? Melhorar o relógio biológico para melhorar o relógio do autodesassédio. Do autodesassédio. Tá. Porque às vezes a pessoa ela quer mudar, mas isso é básico. Qualquer livro que vai falar sobre questão emocional, como a pessoa ficar mais equilibrada emocionalmente, começa por aí. Exercício físico, sono, né? Por aí vai. Kátia, você coloca aqui na pensenologia a comparação entre pensenidades. Uhum. Isso a gente pode fazer também a comparação entre holopensenes, né, de ambientes. Essa sua experiência de viajar, né, sempre teve isso, e abrir picada em outros lugares. Como é que, no seu caso, né, que técnica você usa na hora, por exemplo, que você sai desse holopensene aqui nosso, e você vai para uma África... Rotina. Rotina. Como é que é? Explica isso. É isso que eu acabei de falar para ele. Hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, hora de fazer exercício, hora de mexer com mental somática, hora da TENEPS. Então, o jeito que eu estou arrumando para sobreviver no holopensene da África é isso que eu queria saber, é criar rotina. E seguir aquilo assim, à risca. Então, você já chega lá com o seu dia mapeado do que você vai fazer. Né? Agora, nas primeiras viagens, claro. Tinha 50 mil coisas para resolver em 15 dias. Agora não. Agora já tem horário para tudo, e aí tem as horas de resolver as coisas. Lá o expediente acaba muito cedo, então... 5 horas da tarde, né? 4h30 já começa o horário do rush, né, de finalização do expediente. Então, 5 horas você já tem que estar em casa. E aí é rotina. Rotina, porque aí você consegue fazer esse relógio daqui. Entendeu? É uma técnica realmente boa. Para o pessoal que faz muita itinerância, que itinerância é mais difícil, aquela curta, né? Mas como você passa um tempo maior, é uma maneira de sobreviver. Eu lembro uma vez que também estava no exterior e eu fui no ECP2 e o EPICOM disse assim, cuidado com o holopensene dessa cidade, porque o holopensene aqui é predador. Né? Então é interessante, né? Você tem que se adaptar àquela realidade e conseguir sobrepairar, né? Para conseguir manter um mínimo de autodesassedialidade. Gente, olha, quem quiser escrever verbetes, existe aqui o programa Verbetografia. Vai começar uma turma agora em agosto, 6 de agosto a 29 de outubro. É em EAD. Então, as pessoas de fora podem participar sem problema nenhum.
E também tem o programa Verbetografia Semipresencial. Isso vai acontecer no dia 18 de agosto a 10 de novembro. Então, existem aulas presenciais, obviamente, e também aulas via internet. Então, esse é misto. Carga horária, 48 horas de aula, duração 12 semanas. Então, quem tiver interesse, pode até entrar em contato com o CAEC, que apesar de ser uma atividade da Enciclosapiens, ela é uma atividade em parceria e a inscrição pode ser feita no próprio CAEC. Será que podemos, de fato, generalizar que somente 0,03% de reciclagem intraconsciencial seja aplicada lógico que não. aos pesquisadores da CCCI? Claro que não, lógico né? que não. De modo aproximado, poderia comentar o máximo em termos de percentual que uma pessoa já reciclou seu temperamento ou jeito de ser? Estatísticas, pergunta para o professor Flávio Bononato. Agora, eu acho que mais importante do que ficar pensando, vendo a estatística ali, é você ver o quanto que você já conseguiu se reciclar nessa vida. Né? E acho que tem muito essa coisa do fôlego, né? Porque o que a pessoa quer de aplicação de fôlego é o que faz a diferença. E aí, nessas alturas, o livro indicado para ele é vontade. Vontade. Agora, uma coisa é fato. Antes da desperticidade, até virar desperto, não reciclou muito. Entendeu? Para mudar de patamar, tem que virar desperto. Aí tudo começa. Mas enquanto nem virou desperto, aí é o 0,0 alguma coisa por cento. Que na verdade a gente vai fazendo essa autodesassedialidade muito devagar, né? Até chegar desperto, porque depois, como você disse... Depois é mais rápido. Agora, outra coisa, Cátia, você coloca aqui na sinonimologia, no item 4, o autodesassediograma. Você tem... O relógio já é um autodesassediograma, né? Mas você tem, assim, uma planilha que anota quais os pontos que você já superou, ou superou já foi. Como é que você trabalha isso? É porque você supera em percentuais, né, Mabel? Você supera em percentuais. E outra coisa que é igual qualquer coisa que você faça, assim, na interassistência, quando não tem a superação total, né? Porque aí vem um caso mais difícil, né? Tem uma superação assim dentro de uma média, mas depois tem um desafio maior, né? Esse é o problema. E outra coisa, é que nem quando a gente escreve livro, né? E as pessoas falam assim, é a superação do primeiro livro. Mas depois tem a superação do segundo, e depois do terceiro, às vezes é pior. Exatamente. Então, quer dizer, a gente tem que meio que se acostumar com essa realidade de dificuldades, né? Para poder entender o próprio processo. Esses dias eu estava escutando uma pessoa que ela está fazendo dieta. E aí ela estava indo certinho na dieta e, de repente, como se diz, colocou o pé na jaca. Né? Aí ela se perdeu e ela disse assim, você está vendo, Mabel? Eu não consigo. É impossível conseguir fazer dieta. Aí eu falei, gente, mas essas recaídas, né, dentro desse processo faz parte. Quer dizer, esse pensamento de tudo ou nada é um pouco de um pensamento, né, de bom e ruim, não tem gradação. Né? E como você diz, na desassedialidade são percentuais. E a pessoa acha que vai ter garantia, né? Não, então se eu for daquele determinado nível evolutivo, nada vai me afetar mais. E a gente vê que não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar que nem o AA. Não é dos Exatamente. Mais um dia. Mais um dia, né? Mais um dia. Eu ia falar isso aí, esse tipo de pensamento é típico de quem é dependente químico. Que a pessoa tem um pensamento de 880 e aí, na verdade, se ela não admite recaída. E aí, então, isso é que, na verdade, a não admitir recaída é o que mantém a pessoa com a dificuldade de superação, porque ela cai. Como é que é a não admissão? Se a pessoa não admite que ela pode ter recaída, ela vai começar a melhorar, só que aí vai chegar um momento que ela vai ter a recaída, porque a recaída faz parte, até ela chegar e fixar um novo comportamento, um novo hábito. Claro. Quando ela recair,
ela vai ter o pensamento de, nossa, eu caí, eu não deveria, isso aqui. Então é porque aí justamente é o pensamento que ela disse, eu não melhoro, eu não tenho como melhorar. Então, eu não sou capaz. Na verdade, a gente explica, a recaída ela é uma espiral. Na verdade, tu vai melhorando em espiral. Tu cai, mas tu nunca está no mesmo patamar. E aí tu vai cada vez melhorando até que aquilo seja superado, vira um platô. Por isso que a pessoa que é mais negativista, ela tem que contabilizar vitórias. Tem que contabilizar a pessoa que é excessivamente otimista, assim, mas sem o pé no chão, aí não, aí ela tem que contabilizar as derrotas. Interessante isso aqui. Professora Kátia, eu não consigo sentir estado vibracional, o EV. O que pode estar errado? Olha, pode ser tanta coisa. Agora, o mais importante é você ver se o EV funciona. Porque, às vezes, a pessoa não percebe ainda, porque ela é casca grossa, ela tem até algum preconceito com questão da energia, mas ela tem que ver se funciona. Como é que ela vê se o EV funciona? Ela está com uma dor de cabeça. Ela faz EV, melhorou? Ela está num estado mais emocionalista. Fez EV, aquilo melhorou? Ela está com a lucidez baixa. Fez EV, ficou com a lucidez melhor? Então, se você faz EV e você melhora de um determinado quadro, o EV está funcionando, independente de você estar percebendo ou não. Porque também não adianta a pessoa que fala que percebe um monte de coisa, mas nada muda, né? Às vezes é pura imaginação. Agora, para isso tem muitos cursos, tem 40 manobras, tem laboratório de EV, tem dinâmica de EV, então acho que vale a pena você investir, né? E essa pessoa é de outro estado, mas fica o convite dela vir para cá, né? Porque ela se faz assim uma imersão, não é isso, Gabriel? Nos laboratórios, o que acontece quando a gente faz, Gabriel? Eu diria para essa pessoa, o que eu fiz foi, eu queria entender mais de parapsiquismo e eu não tinha os processos parapsíquicos mais claros. Aí eu comecei a fazer imersão, então eu fazia de 1 a 2 laboratórios por dia e eu coloquei como se fosse ter que fazer um trabalho, assim como a gente tem totalmente admissível que a pessoa ela faça um trabalho, ficar 8 horas por dia em alguma atividade, eu coloquei, vou fazer um laboratório de 1h30 e quando possível eu vou tentar colocar um pouquinho mais no segundo laboratório. E aí depois, eu coloquei, se eu fizer todos os dias, alguma coisa vai acontecer. Então aí eu comecei a ter processos parapsíquicos ostensivos depois de eu fazer uma boa temporada de laboratórios, mas o total que eu já fiz, assim, desde que eu estou aqui em Foz, e eu fazia muitos assim, foram mais de 400 laboratórios, uns 500 laboratórios. Então a pessoa tem que pegar e... O problema todo de energia é assim, a pessoa não aprende matemática da noite para o dia, não aprende idioma da noite para o dia, mas ela quer sentir energia parapsiquismo, ter tudo da noite para o dia. Não tem como, né? A dificuldade das pessoas, ela tem que colocar e fazer experimento. Então, ela tenta fazer estado vibracional e registrar as sensações no banho, fora do banho, em pé, sentado. Aí vai em locais, eu vou tentar fazer no ônibus, vou tentar fazer no shopping, eu vou tentar fazer em casa e tentar. E sempre uma coisa que eu usei e que ajuda bastante é estabelecer comparação. Ela tem que se perguntar, ela fazer em casa não é a mesma coisa que fazer na rua. Né? Tem diferença, e fazendo um parque ou fazendo Tem um artigo muito bom da professora Ivelise Vicenzi sobre, acho que 5 anos, né? Ela ficou fazendo EV. Está na revista Consciência que tem online. Isso me lembra o relógio do EV. A gente tinha, muita gente não tinha. Tinha o relógio e a pessoa colocava EV, lembra disso? Ou então ela programa um timer para tocar o relógio para fazer EV. Agora, tinha que ter, então, dentro do que o Gabriel falou, o relógio do autoparapsiquismo, né? Que é a hora de anotar todas essas intercorrências. Para as pessoas que estão começando agora, é normal não sentir EV. Quanto tempo você demorou para... Eu demorei para sentir EV de verdade. Você sente um arrepiozinho, né? Mas aquele EV, propriamente dito, às vezes isso demora, né, Gabriel? Está registrando as sensações e vai chegar um momento que aquilo ali vai ser muito óbvio para ela. Claro, só que ela
tem que estar ali detalhando, e todo mundo acha que vai ter uma grande experiência parapsíquica de uma hora para outra. Mas assim, o que falta muito é treino. Uma pessoa, ela admite que ela vai fazer uma atividade física, porque ela é bem objetiva, material, aí ela, sim, eu vou lá no meu treino, e se eu fizer 4 vezes por semana, eu vou na academia, estou lá acompanhando, me esforçando. Ok, quanto tempo que a pessoa aplica para fazer técnica, por exemplo, de projeção? Com certeza, não tenho projeção. Se eu começar a fazer uma técnica de projeção todos os dias, 1h30, 2 horas, todos os dias, vai acontecer alguma coisa? Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Mas se dedicar, né? A pessoa não pode fazer. Se tivesse que pegar um trabalho novo, a pessoa colocaria. Mas, então vou fazer isso durante 2, 3 meses. Acontece alguma coisa? Claro que acontece. Mas é que nem aprender idioma, qualquer coisa, né? Você tem que ter muita dedicação. Agora, um curso que ajuda muito é o acoplamentário, né? Então, eu queria até aproveitar e falar que vai ter uma turma agora, nos dias 3, 4 e 5 de julho. O tema vai ser epicentrismo consciencial. E os EPICONs são a professora Lilian Zolê, o professor Hernani Brito e eu também. E na semana que vem também, acredito que agora vai ter um próximo acoplamentário também que nós vamos ter, vai sobre ortopensenidade, ele vai ser um pouquinho separado, mas também... Agora, ortopensenidade tem a ver com esse tema de vez. Exatamente. Mas esse é depois, né? Porque esse é daqui a 2 semanas, o do epicentrismo. Eu não tenho certeza exatamente da data, acho que é semana que vem. Ele vai ser um extra, um acoplamentário, um extra. É relacionado à dinâmica que nós estamos fazendo. Tá bom. E aí a gente faz uma dinâmica de ortopensenidade. Muito bom. Por isso que também ele estava muito a ver com o tema. E nós, na verdade, fazemos até algumas práticas. A ideia é desenvolver muito parecido. Que dia que é essa dinâmica, Gabriel? Eu não tenho agora exatamente aqui a data. Parece que é semana que vem, na próxima. Não, mas a dinâmica... A dinâmica em si acontece A dinâmica é todas as segunda-feiras. No acoplamentário, a dinâmica de ortopensenidade. Que horas? De cosmoética. E aí ocorre sempre às 7h30. E é aberta? Ela é qualquer aberta. Pessoa? E uma vez por mês ela tem aí ocorre no salão de eventos a parte de psicofonia com o EPICON, o Everaldo e a Lilian. Então tá. Gente, então nós estamos chegando ao final. Agradecemos aí a presença dos tertulianos, dos tertulianos, da professora Kátia. E vamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 9 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Fátima com o primeiro ciclo de oficinas sobre cosmoética e a Dalva com a comemoração de 20 anos do CAEC. Cosmoetos, a pré-IC Cosmoetos, convida para a segunda oficina do primeiro ciclo de oficina sobre cosmoética, realizar-se amanhã, de 15 às 17 horas. O tema ética e moral. Venha saber mais sobre conceitos essenciais para a compreensão e aplicação da cosmoética no seu dia a dia. As inscrições poderão ser feitas no local do evento, na sala 104, Cosmoeticário, no Polo Discernimento. Também no mesmo horário, um pouco antes das 16 horas. Boa tarde a todos. Bom, como a Mabel já divulgou os cursos que aconteceram aqui em julho, só me restou mesmo divulgar o jantar dançante em julho, em comemoração aos 20 anos do CAEC. O valor de R$ 80,00, que você poderá parcelar até em 4 vezes. Mais informações, podem procurar a recepção do CAEC, ou através do telefone 45, código de área, 3525-2652. Lembrando que são vagas limitadas, pessoal. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Corrida Armamentista, especialidade Conflitologia, e o verbetógrafo Geraldo Helsen. Muito obrigado e boa tarde a todos.